Com certeza trouxeram, né? Glória a Deus. Está aí, uns estão digital, outros estão no papel. Tem gente que decorou a Bíblia aí, ó. Não traz mais nada, né? Não sei como, né? Ah, não, pastor, está tudo aqui, ó. Abra lá em Gênesis. Acharam Gênesis? Se não achar Gênesis, irmão, Gênesis 28. A gente vai ler 3 passagens, 3 partes. Deus gerou no coração. Eu vou ter que acelerar um pouco, por causa da hora também. Gênesis 10 ao 17. Depois a gente vai para o Gênesis 31 e Gênesis 35. E eu vou... Gênesis 28, agora, que vai do 10 ao 17. Depois nós vamos para Gênesis 31, depois Gênesis 35. Diz o texto. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou das pedras daquele lugar. E a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo o topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra que estás deitado, te darei a ti e da tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e a tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Gênesis 31, versículo 13. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Quer dizer, Jacó foi a Betel, passou por Betel, reconheceu que era a casa de Deus. Nesse momento, Deus mandou ele voltar, Deus de Betel. Gênesis 35. Versículos 1 e 2. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Curvai as suas cabeças, vamos orar. Você vai entender o que eu vou falar aqui. Eu vou tentar resumir algumas coisas. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Espírito Santo, abre a nossa mente, o nosso entendimento. Te convidamos, Espírito Santo, a tomar o principal lugar desse culto, tomar o principal lugar da tua igreja, em nome de Jesus. Fala conosco essa noite, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. A gente entende que Abraão, Isaque e Jacó, eles estão entre as pessoas mais importantes do Antigo Testamento. Porque Deus sempre, quando se apresentava, ele falava: Eu sou o Deus, Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas eram pessoas igual a mim e a você. Eles erraram, eles mentiram, e eles falharam no momento de vida deles. Isso acontece com todos nós. Mas que nós não venhamos a levar em conta o caráter deles em si, mas sim o caráter de Deus trabalhando na vida deles, para eles completarem e cumprirem o propósito
que Deus tinha para eles, naquele momento ali. Então Deus trabalhou com eles, fez eles chegarem aonde chegaram. Deus tinha um plano para Jacó, que era dar continuidade ao que o seu pai Isaac recebeu de Abraão. Eles seriam o pó da terra, cresceriam tanto que seriam como o pó da terra. Rebeca, ela sabia disso. Gênesis 25, você vai ver lá, versículo, se não me engano, 23, fala isso, que Deus falou diretamente com Rebeca que nasceriam 2 nações do ventre dela, mas o maior serviria o menor. O maior serviria o menor. Se é promessa de Deus, Deus vai cumprir. Só que Rebeca quis dar um jeitinho, quis ajudar Deus. Ela foi junto com Jacó, enganou Isaac, tirou a bênção da primogenitura de Esaú, deu um problema tremendo. Quer dizer, ela deu o jeito dela, na qual a gente entende que tudo que Deus promete, Ele cumpre. Os meios nunca podem justificar os fins. Então, algo que vai dar certo, você não pode ir por caminhos errados. Por isso que Jacó, o nome Jacó significa, ele engana. Ele agarra o calcanhar. São 2 traduções. Jacó cresceu no meio desse, foi formado assim. Ou seja, Deus trabalhou na vida de Jacó, você vai ver tremendamente aí. Eu peguei essas 3 partes, porque Deus enviou, usou um meio, ele chegou em Betel, fez uma viagem, Deus deu uma ordem para voltar, e ele teve que passar por Betel. E Deus gerou algo para falar para você essa noite. Entenda que Deus não precisa nunca de ajuda de pessoas imperfeitas como eu e você, porque Ele é o Deus da perfeição, Ele é o perfeito. Deus não precisa, amado, Deus não precisa de dar, você não precisa, Deus não precisa de jeito para realizar a promessa de Deus na tua vida e na minha, porque Ele é o próprio jeito perfeito de fazer as coisas acontecerem. E a gente tem que entender isso. Na verdade, Jacó fugiu. E Deus tinha essa promessa para Jacó. A primeira coisa que aconteceu foi ele ter um encontro com Deus. Um encontro em Betel. A palavra Betel quer dizer casa de Deus. Casa de Deus. Como Belém, a casa de pão, né? Betel. E ele falou aqui no texto, logo no capítulo 28, falou que esta é a casa de Deus. Tradução de Betel, casa de Deus. Assim como Jacó, todos começam a sua vida na presença de Deus. Todos os propósitos que Deus tem para tu e para a minha vida se começam na presença de Deus e vai terminar nele. Ou seja, propósito que Deus dá na sua casa, na casa de Deus, vai chegar o momento que você vai voltar a casa. Não tem jeito. Exemplo de Jacó. Começou na presença e terminou na presença de Deus. Uma coisa que Deus gerou isso no meu coração. A caminhada nossa, Deus vai trabalhando como trabalhou na vida de Jacó. Se você analisar como Jacó era e como Jacó se transformou, por isso que eu li em Gênesis 35, que ele falou para tirar até os deuses estranhos. Deus transformou a vida de Jacó. 2 atributos aqui, duas qualidades que Jacó tinha, a gente vai falar aqui, é o que Deus gerou no meu coração para pregar essa noite para você. Aquele que começou a boa obra, meu amado, na caminhada, Deus vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Jacó, toda saída na presença de Deus, mas com certeza, há uma viagem feita na presença de Deus, pelo projeto que Ele tem para a tua vida, você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai ter uma saída e uma volta. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la. E Ele falou isso no texto. Você está saindo de Betel, você teve encontro comigo aqui, mas voltar você vai ter que se apresentar a mim. Amado, Deus garante a viagem de ida e a viagem de volta. É assim na tua e na minha vida. Ele garante. Vai acontecer. Quem tem propósito aqui, levanta o braço.
Deus garante. Se você confiar nele, sabe por quê? Porque o projeto de Deus é a tua e a minha construção. O principal projeto de Deus é que você seja construído de uma forma perfeita. Para isso você vai realizar uma viagem. Começou em Betel, fez a viagem. O término, antes de ir para casa, Jacó teve que passar em Betel. E Deus gerou no meu coração para te falar isso essa noite. Jacó, ele fez um voto a Deus para a viagem. Todo aquele que viajar com Deus para cumprir projetos, exigirá duas coisas principais. Jacó, ele mostrou isso. Essas duas virtudes que ele tinha, eu quero alertar você para isso. Jacó, quando ele nasceu, ele agarrou o pé do seu irmão. Jacó agarrou a bênção. Jacó agarrou Deus no val de Jaboque. Jacó, ele tinha uma qualidade despertada nele. Duas qualidades: determinação e persistência. Eu queria falar para você, todo aquele que vai realizar algo para Deus, que tem um projeto de Deus no coração, você vai passar pelo menos por 4 fases, por 4 pontos. E se você anota, eu vou falar os 4 pontos, e a gente vai analisar isso essa noite. Determinação e persistência para lutar no que eu quero para mim. Primeiro ponto, ou seja, o teu objetivo. Determinação e persistência para lutar o que eu quero para mim. Determinação, segundo, determinação e persistência para lutar com os que estão contra mim, os inimigos. Determinação e persistência para lutar com os que estão ao lado de mim, família e irmãos. E determinação e persistência para lutar com o que está a favor de mim, Deus. Amém? Você vai passar no mínimo por esses 4 pontos. Isso vai exigir de você determinação e persistência. Primeiro ponto, determinação e persistência para lutar no que eu quero para mim. Gênesis 28, 18 e o 30. Vamos ler aí rapidinho. Gênesis 29, aliás. Gênesis 29. 18 e 30. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Versículo 30, e eu vou explicar. Você que já leu o livro de Gênesis, você sabe o texto, a história. Versículo 30, e entrou também a Raquel e a amou, também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Voltemos para a história de Jacó, presta atenção. Jacó, ele precisava, Deus tinha uma promessa para a vida dele. Seria o pó e cresceria tanto através dele, que seria como o pó da terra. Jacó, ele precisava de quê? De uma mulher para construir uma família. Ou seja, ele precisava de uma mulher, ele precisava do meio. Entenda isso. Temos que buscar os meios para alcançar os objetivos. Ou seja, independente da distância que seja, você tem que ter um meio para começar as coisas. O meio é o quê? Se Deus tem uma promessa para mim, eu tenho que buscar qual é o principal. Poxa, para mim, se eu vou crescer, primeira coisa, a mulher. Ele saiu do lugar dele e foi buscar. Ou seja, você tem que se mexer. A Bíblia fala que ele partiu de Harã. Ele tem que partir. Ele foi para a casa de Labão, ele partiu e foi na direção, meu irmão. Ele partiu. Só que, no meio do caminho, o grande desafio teu e meu é o engano do bom. Por quê, pastor? O bom derruba o ótimo e o melhor. Ele casou com Leia. Leia era bom, não era uma mulher? Sim ou não? Era mulher, pô. Mas era o objetivo que estava no coração de Jacó, sim ou não? Não. Jacó, o objetivo era Raquel. O objetivo dele era Raquel. Muitos estacionam naquilo que Deus tem para a vida, sabe? Param porque chegaram no bom e não continuaram para chegar no melhor. Muitos param no bom e não dão continuidade para chegar no melhor, porque se acomodam. Leia também deu filhos. Ele podia parar para ali, mas o objetivo era Raquel. Presta atenção, meu irmão. Muitos param porque já chegaram. Ah, tá bom aqui, eu vou parar. E quem te disse que era para parar? Deus tem projetos.
Amado, presta atenção, o bom é 7 anos, o melhor, o ótimo é 14, é trabalho dobrado sim. Às vezes nós temos que trabalhar dobrado, para chegar onde Deus quer que nós cheguemos, para você realizar os teus sonhos. A tua história é diferente da história do teu irmão. Sabe o que teve que fazer? Ele teve que sair de casa e ir lá longe. E muitos estacionam o ministério, muitos estacionam em muitas coisas, naquilo que Deus tem de trabalho. Sabe por quê? Porque o bom é inimigo do melhor. Tenho Leia, estava bom. Não, meu objetivo é Raquel. Eu vou chegar lá. Eu vou continuar. Mais 7 anos de trabalho duro. Eu vou continuar. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você dá o melhor a Deus, Deus dá continuidade no propósito. Através de Raquel, nasceu José, que foi governador. A ordem era ser pó da terra. O que aconteceu? Jacó foi para o Egito e expandiu. Cresceu. Uma multidão estava tomando lá o Egito. Imagine se ele não queria o melhor. Não ia ter José. Está dando para entender? A gente tem que perseverar nas coisas, porque a ordem era Raquel. Deus fala ao nosso coração, meu amado, e muitas vezes a gente para, porque nós somos conformados com aquilo que a gente tem. Não, ele continuou, tenho Leia, mas o meu negócio é Raquel, eu vou lutar. Nasceu José, amado, se multiplicou de uma tal forma no Egito, porque o governador da época foi José, levou 70, Jacó só tinha 70, escassez total, levou, acampou no Egito. O que aconteceu no livro de Êxodo? Falou que se multiplicou de tal forma o povo de Israel. Deus começou a fazer o propósito acontecer na vida daquele homem. Sabe por quê? Porque ele lutou contra o bom. E a gente tem que ser sempre melhor, dar o melhor a Deus, porque o melhor gera continuidade de propósito, gera continuidade de gerações. Eu quero profetizar sobre a tua vida, levanta a mão. Em nome de Jesus, que você não estacione, que você avance. Amado, aquilo que tu tem, que Deus tem para a tua vida, vai perpetuar para os teus filhos, vai dar continuidade e propósito, porque você vai avançar e o teu filho vai fazer a 30, 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se mexe. Primeira coisa, os objetivos. Determinação e persistência para lutar o que eu quero para mim. Eu tenho que lutar. Amém? Era Raquel, eu tenho que ter Raquel. Deus justamente realizou com o mais difícil o sonho. Vou multiplicar você em nações. Você vai ser como o pó da terra. Começou a acontecer no Egito. Porque José foi levado cativo, foi ser governador. Aquele que buscava a comida, Jacó, a comida começou a vir até ele, porque José era o segundo maior. A Bíblia fala de 70. Se você ver lá no capítulo 46, foi 70 da família de Jacó para lá. Virou uma nação dentro do Egito. Pensa nisso. O inimigo do bom, do ótimo, é o bom. Dê o seu melhor. Dê conforme as suas forças. E Deus vai multiplicar propósitos em nome de Jesus. Primeiro item. Determinação e persistência para lutar o que eu quero para mim. Aquilo que Deus colocou no teu coração, não se acomode com o que você só tem. Se Deus colocou que é isso, então vou lutar para isso. Vai demorar, mas eu vou continuar. Em nome de Jesus, e Deus vai me dar a vitória. Primeiro item. Segundo item, determinação e persistência para lutar com os que são contra mim. Labão, os inimigos. O que é contra mim? Tudo aquilo que vem a ser obstáculo para eu realizar o meu propósito. Tudo aquilo que é pedra de tropeço no meu caminho. Tudo aquilo que dificulta. Labão, nesse momento aqui, quem conhece a história, eu vou resumir aqui. Labão, ele ele manipulava as pessoas, ele tinha os interesses próprios dele. Foi ele que mudou o salário de Jacó várias vezes, foi ele que barreirou para não ter Raquel. Obstáculo para aquilo que Deus tem para realizar para a sua vida, para a minha vida. Mas muitas vezes nós vamos ter confronto com essas pessoas.
Presta atenção, Jacó, aliás, Labão, ele falava um outro tipo de língua, ele manipulava as pessoas. Labão, ele tinha ídolos, ele cultuava outros deuses. Muitas vezes nós vamos para a nossa caminhada para Betel, para a gente cumprir o propósito com Deus, nós vamos ter contato com esse tipo de pessoa, não tem jeito. Deus vai testar a tua determinação e a tua persistência na caminhada. Você vai ser testado até com os inimigos que vão se levantar, são pedras. Vai acontecer, inclusive com o que você semeia na tua caminhada, porque a Bíblia fala que Jacó enganou Isaac, Labão enganou Jacó. Então você vai confrontar com a tua semeadura, de repente, no momento da tua caminhada. Você vai confrontar. Aquilo que aconteceu com Isaac aconteceu com Jacó, porque muitas vezes Deus permite a tua semeadura falar com você e te testar também. Mas uma coisa tremenda que Jacó estava sendo transformado, e as virtudes falaram mais que os defeitos, porque Jacó era persistente, ele começou a trabalhar a verdade, ele não era mais um homem mentiroso. A Bíblia fala que ele falou que ia trabalhar 7 anos, ele trabalhou 7. A Bíblia fala que ele ia trabalhar 14 anos, ele trabalhou 14. Ele ficou inabalável. Ele era verdadeiro, ele era homem de palavra. Aquele homem mentiroso, o velho Jacó, acabou. Um novo começou a nascer. Ele foi confrontado com aquilo que ele semeou, mas ele permaneceu inabalável. Olha que coisa tremenda. Sabe o que vai acontecer, meu amado? Presta atenção uma coisa. Você vai vencer os teus inimigos através da tua mudança em nome de Jesus. A tua mudança perante os olhos de Deus, todo aquele que caminha com Deus, o caráter de Deus fala mais que os defeitos. Amado, e o inimigo olha isso, ele não tem condição de te derrubar, porque você é novo, o velho passou em nome de Jesus. A gente tem que entender isso. Os inimigos caem quando ele vê mudança. Nós temos que ser determinados e persistentes a superar o inimigo com aquilo que Deus está fazendo na gente. Nós nos conhecemos a cada dia, são nos momentos de luta com o inimigo, para a gente ver o grau de maturidade que nós temos. Aí você vai ver o que você é. Jacó, ele superou. Amado, ele foi mudado de salário 10 vezes. Amado, ele tinha perca das ovelhas, ele não cobrava de Labão. Você vai ver isso no texto, ele falou com Raquel. Todas as vezes que atacavam o rebanho, matavam os animais, eu não cobrava do teu pai. E ele descontava do salário. Ele me descontava, mas eu era verdadeiro, eu era misericordioso. Ele permaneceu. Sabe o que aconteceu? Ele teve a vitória. Através do salário que ele ganhava de Labão, Deus começou a multiplicar a semeadura. Amado, começou o rebanho a crescer. Ele ficou mais rico que Labão. O sobrenatural sobrepujou o natural. Sabe por quê? Porque ele era verdadeiro, ele mudou, ele se posicionou. Independente do que esteja acontecendo na tua vida, independente das pressões, amado, as virtudes de Deus têm que falar mais do que os defeitos. Pergunto eu a você, as virtudes na tua vida que você tem, que Deus colocou, fala mais do que os defeitos? Sim ou não? Na tua caminhada cristã, as transformações que você está tendo, você é um homem de palavra ou de engano? Aquilo que você cumpre, que você promete, você faz ou não? Sempre as virtudes vai falar mais do que os defeitos. Aí que nós derrubamos o inimigo. O inimigo não pode tocar em pessoas que sofrem mudanças de Deus. Determinação e persistência para lutar com os que são contra mim. Deus está levantando uma geração de homens verdadeiros de Deus. Mulheres verdadeiras de Deus, que guerreiam, são mulheres posicionadas, homens posicionados, que sofreram transformação na viagem, estão sendo tocados por Deus, vai levantar a situação para derrubar, mas é posicionado em Deus, em nome de Jesus, porque sofreu mudança do Espírito. Isso tem que ter, meu irmão, minha irmã. Está dando para entender? Sim ou não? A palavra de Deus é a verdade, meu amado. Presta atenção uma coisa.
Jacó venceu o inimigo não com o velho homem, mas com o novo. Você vencerá inimigos através da sua mudança. Deus vai te dar vitória. A Bíblia fala em Salmo 23, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transbordará. Sabe quando Deus derrama o óleo? Quando Ele encontra pessoas verdadeiras, mudadas, aí Ele derrama o que é dele. A gente tem que lutar para isso. Nada te toca, meu irmão. Quando você é posicionado em Deus, quer receber uma mudança dele. Volta a falar. Eu quero falar para você e para mim. Quando eu falo para você, eu falo para mim. As virtudes que Deus colocou no teu coração. No caso de Jacó, desde o início, ele era determinado naquilo que ele quer. E persistente. Tem falado mais do que os teus defeitos? Nas tuas reações? O velho homem surge mais do que o novo? Ou o novo está sempre guerreando e vencendo o velho? Hoje é dia de ceia. Está dando para entender? Deus vai te honrar, meu amado, na tua caminhada. Deus vai fazer você vencer obstáculos. Você vai chegar lá em nome de Jesus, eu tenho a certeza disso. Por isso que Ele te separou, porque Ele te conhece e sabe que você é capaz em nome de Jesus. Terceiro, determinação e persistência para lutar com os que estão ao lado de mim. Eu botei aqui irmãos e família, no caso é Esaú. E eu escrevi aqui, eu quero que você preste atenção nisso. Na comunhão, na caminhada para Betel, amando de Deus, você terá que arrumar a tua casa. E por isso exigirá determinação e persistência. Na última vez que Jacó teve encontro com Esaú queria matar ele, meu irmão. Você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 27. Queria matar, estava esperando o pai morrer para correr atrás de Jacó e matar ele. Deus não pode realizar, meu amado, propósitos se você não resolver o que está mal resolvido. Tem coisa mal resolvida na tua vida? Você não fala com certas pessoas da tua família? Como é que Deus vai trabalhar na tua vida se nós não resolvermos certas coisas? Sabe o que aconteceu? Abre aí no capítulo 32. Capítulo 32, versículo 3 diz: E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, a seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Presta atenção, você tem que ser determinado e persistente para dar o primeiro passo. Você não pode ter medo. Sabe o que aconteceu? Para ele resolver as coisas que ele tinha que resolver para cumprir o propósito, trazer o propósito para ele, que era Raquel, para dar continuidade que Deus tinha para ele, ele tinha que resolver algumas coisas. Uma delas é resolver a vida com o irmão. Para entrar em Betel, na casa de Deus, nós tem que resolver a nossa vida, arrumar a casa. Se você está mal com teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, dentro da igreja, seja o que for, amado, a gente tem que seguir a paz com todos os homens. Arruma a casa. Olha a transformação de Jacó, o homem mentiroso que fugia, mas aqui nesse caso, ele foi na direção, ele se posicionou, em vez de ele fugir de Esaú, ele foi na direção dele, manda mensageiro lá. Determinação e persistência, para lutar com os que estão ao lado de mim, família, irmão, pessoas, eu tenho que arrumar a casa, para que Deus venha realizar o propósito na minha vida. Tu tem propósito? Sim ou não? Levanta o braço. A gente não pode, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tem uma música assim, é uma verdade. Ele tomou, sabe o que ele fez? Quando ele soube que Esaú estava num lugar, vai lá, manda mensageiro. Amado, e uma coisa tremenda, capítulo 32, no versículo 1, fala uma coisa aí, ó. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram os anjos de Deus. E Jacó disse, quando viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. E depois veio vendo a situação de Esaú. Presta atenção, Deus vai te dar estratégias, capacidades, vai te dar sabedoria. Sabe por quê? Porque o Deus de paz é contigo por onde quer que você ande. Ele dá sinais na tua caminhada para você crescer e você resolver todas as situações. Tudo que é mal resolvido, tudo que tem que se colocar no lugar, Deus te capacitará, meu irmão, mas dá o primeiro passo. Determinação e persistência. Eu tenho que ser determinado para resolver.
Tem que ser persistente. Eu gosto dessa história de Jacó, porque ele era persistente. Ele lutou com Deus no vale. Persistente. Tem coisas que a gente só rompe assim, meu irmão. Primeiro, determinação e persistência, porque é aquilo que eu quero para mim. Objetivos. Segundo, determinação e persistência para lutar contra os que estão contra mim. Os inimigos, eu vou ter que lutar, ser determinado e persistente para superar. Isso requer mudança para que Deus vá à frente. Determinação e persistência para lutar com os que estão ao lado de mim. Quando eu falo ao lado de mim, eu estou falando família, Esaú, irmãos, alguma coisa. Pessoas, situações que têm que ser arrumadas na tua vida para que Deus venha concluir o propósito. Situações, vamos botar assim, vamos abrir. Você pede tanto, você fala tanto para Deus. Como é que você vai entrar em Betel na presença de Deus, na casa de Deus, se você não fala com pessoas, se você é brigado, se você não arruma, se você não paga, se você... Amado, a gente tem que se arrumar. Deus não vai aceitar de qualquer jeito, não. Pega a Bíblia, lê de Gênesis Apocalipse, você vai entender o que eu estou falando. Uma coisa é você aceitar Jesus, é uma caminhada agora para Betel, meu irmão. Não é de qualquer jeito. O que você tem que fazer, Deus vai cobrar na medida. O que Ele tem que fazer, Ele garante. Ele garante. A vitória é certa. Mas Ele quer a tua iniciativa. Você tem que se mover. Tudo isso requer movimento. Tudo isso. E legal nisso daí que quando Ele deu estratégias. Deu estratégia para Jacó. Jacó se separou, dividiu a família. Mas quando ele viu o irmão, ele se prostrou 7 vezes na presença do irmão. Sabe o que aconteceu? Ele mostrou que ele estava errado. Ele se humilhou na presença. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que Esaú abraçou ele e o beijou. Amado, o tempo resolve tudo. Há um tempo, às vezes, que Deus nos dá para a gente ver os nossos erros e os nossos acertos. Há um tempo que o coração duro fica mole. Presta atenção, meu irmão. Mas vai lá e faz a sua parte. Faz a sua parte. Faz a tua parte. Vai lá e faz. Deus vai te abençoar tremendamente. E o propósito que Ele tem na tua vida há de se cumprir, porque é palavra. É palavra. Aleluia. Mas seja determinado e persistente. Se move. A Bíblia fala que ele partiu, ele foi na direção do irmão. Antes ele fugia, agora não, ele foi na direção para resolver o problema. Vou lá falar com ele. Ficou com receoso, mas Deus deu o sinal, os anjos de Deus estavam com ele. Aí ele, opa. Por último, eu vou terminar. Determinação e persistência para lutar com o que é a favor de mim, Deus. Gênesis 32, 23. E levantou-se aquela noite mesmo, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tornou os afeiros passar o ribeiro. Está lá no capítulo 32, versículo 22. E fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o nome de Jacó, mas de Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Determinação para lutar com Deus. Amar, a pior luta que tem é a luta com nós mesmos. A pior luta que nós temos é nós vencermos muitas vezes nós mesmos. Essa é a pior luta. A Bíblia fala aqui que ele lutou com Deus. E a gente não pode deixar Deus ir, meu irmão. Enquanto o propósito não se cumprir, luta com ele. Jacó mostrou para Deus que ele lutou com ele e prevaleceu. Deus tem que ver na tua vida que através da tua luta de busca e oração, você está se superando e prevalecendo e tem direito a um novo nome. Você tem direito a um novo nome. Mas luta, guerreia. Em nome de Jesus. A gente tem que lutar até o final, como aquele cego de Jericó que lutou. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Passou todo mundo criticando. Aquela viúva persistente de Lucas 8 batia na porta. Ai, a causa do advogado. Batia até resolver a causa dela.
Tem que ser assim, meu irmão, persistência. Luta com Deus. Tem um nome novo te esperando em nome de Jesus. O propósito, assim, enquanto Deus não realizar o propósito da tua vida, luta, ora, Senhor, 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 e fica falando, Senhor, eu quero a cura, Senhor, eu quero cumprir a situação, Senhor, eu quero fazer isso, Senhor, é a tua palavra, guerreia, meu irmão. Deus tem algo novo para você em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu vou parar por aqui. A gente tem que guerrear. Determinação e persistência. A gente vai começar agora a ceia.